Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Stock dessa terça-feira, 5 de julho. Eu sou o Felipe Nascimento e vamos acompanhar as principais notícias do mercado financeiro nesse meio do dia. A gente começa essa edição falando das vendas de veículos divulgadas hoje pela Fenabrave. Depois de 2 meses de recuperação, o dado mostrou uma queda de 4,8% em junho na comparação com o mês anterior. Em relação ao mesmo mês de 2021, a queda foi de 2,39%. Foram 178 mil unidades de veículos de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus vendidas. Segundo a Fenabrave, as dificuldades de abastecimento na indústria continuaram agora nesse mês de junho, levando as montadoras a realizarem paradas por causa da falta de peças. Os principais itens que faltaram foram os componentes eletrônicos. Além disso, os lockdowns na China e a política Covid-0 também agravaram o cenário e pode impactar nos resultados dos próximos meses das vendas dos veículos. Os principais indicadores do transporte aéreo no mercado doméstico atingiram níveis próximos ao apurado no pré-pandemia. Segundo o relatório de demanda e oferta da Agência Nacional de Aviação Civil, a oferta em maio teve alta de 6% sobre o mesmo período de 2019. Essa foi a primeira vez que um dos itens do relatório apresentou crescimento em relação ao período pré-pandemia. Já a demanda em maio deste ano ficou 2,5% menor do que os níveis pré-Covid. O número de passageiros ficou 10% menor e o de transporte de cargas 6,1% inferior. O setor de serviços do Brasil teve uma forte expansão agora no mês de junho, é o que mostra o PMI, divulgado hoje pela S&P Global. O número saltou para 60,8 em junho e estava 58,6 em maio. Esse número se igualou à taxa mais alta na série histórica vista em abril de 2007. Os serviços ao consumidor registraram a maior alta nos novos negócios, seguidos aí de perto pelo subsetor de finanças e de seguros. Já o PMI composto do Brasil subiu de 58 em maio para 59,4 no mês passado. O PMI composto leva em consideração também o desempenho da indústria brasileira. Vamos falar um pouquinho agora, mercado financeiro, ambiente externo avesso ao risco, as preocupações com o cenário fiscal doméstico aprofundaram as perdas dos mercados de ações e de câmbio aqui no Brasil. O Ibovespa bateu mínimas aí abaixo dos 97 mil pontos e o dólar chegou a 5,40. Dados da atividade na Europa, medidas de isolamento na China contra o Covid e também expectativa de aperto monetário pelos bancos centrais alimentam a percepção sobre recessão global, enquanto no Brasil ainda tem todo o receio sobre o desenho final da PEC das bondades, já que o impacto fiscal pode chegar até 50 bilhões de reais. Esse é o cenário, né? Vamos dar uma olhada então aqui no nosso mapa do calor para a gente ver como é que está a Bolsa neste momento ainda. Se ainda está abaixo dos 97, não, agora a Bolsa subiu um pouquinho sobre os 97 mil pontos, mas mesmo assim, né? Olha só, 97,170, chegando nas mínimas aqui, como a gente pôde ver, aos 96.499 pontos. Esse cenário está judiando bastante aqui da Bolsa Brasileira, todo esse cenário de queda ao longo do mês de junho e agora no mês de julho também. Lembrando, né, que a gente teve esse cenário aqui chegando próximo aos 121 mil pontos aqui em abril, depois daquele começo de ano bastante importante, com muito investidor estrangeiro vindo para o Brasil, procurando empresas, né, ligadas aí às commodities como um hedge, digamos assim, e aí de lá para cá a Bolsa nessa perspectiva de baixa aqui. Bom, e a gente dá uma olhada também aqui para ver, né, quais são as empresas que estão desempenhando melhor e pior nesse cenário. Só para a gente ter uma ideia, olha só, empresas ligadas ao petróleo. PetroRio, 3R Petroleum, a própria Petrobras,
tendo aí uma baixa muito importante, uma baixa muito forte. Olha a PetroRio caindo 7,33%. Depois, né, esse cenário composto aí de uma queda muito forte, muito importante nos contratos de petróleo no mundo, né? O Brent chegando aí abaixo, né, dos $100 desde maio, né? O petróleo caindo abaixo dos $100 desde maio, e aí as empresas que negociam a commodity acabam tendo esses impactos. Aí a gente vê também, né, outra commodity bastante importante aqui no Brasil é o minério de ferro, as empresas ligadas ao minério também tendo ali uma sessão de baixa, né? A gente pode ver CSN Mineração, a própria CSN, a gente vê Vale, a gente vê Gerdau, enfim, várias empresas. E vê também, né, olha só, os bancos, né, o Banco do Brasil caindo, Itaú caindo, Bradesco, esse cenário, né, de recessão global, esse cenário de possibilidade de recessão nos Estados Unidos e também na Europa, a gente vê que acaba impactando bastante aqui o mercado brasileiro. Eu lembro que ontem a gente teve uma sessão de volume um pouco mais esvaziado, né, por conta do feriado lá nos Estados Unidos, e a gente vê que hoje o volume já começa a ficar um pouco mais forte também, com Petrobras sendo negociada aí 1,27 bilhão de reais e a Vale 1,18 bilhão de reais. É um volume importante, a gente já falava isso logo cedo, né, com o Guga Almeida, sobre a volta do volume, a volta das negociações dos investidores depois de um dia de feriado lá nos Estados Unidos. E aí, né, Petrobras sofrendo bastante. Olha só, quando a gente vê também Eletrobras sofrendo bastante aqui também. Enfim, essas empresas estão tendo, né, sentindo esse impacto, sentindo esse reflexo aí de toda essa situação que a gente vê no mundo. E agora, no meio do dia, né, Bolsa passando aí dos 97 mil pontos. Não só a Bolsa do Brasil teve essa questão aí, a gente vê também a Bolsa lá na Europa tendo, né, toda essa situação de queda. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como fecharam, né, os principais índices. Se o meu computador ajudar, eu consigo ver como que ficou o fechamento da Europa. Meu computador parece que travou, então eu trago daqui a pouquinho o fechamento dos índices europeus, tá? Porque aparentemente o meu computador travou aqui, mas não tem problema. A gente sabe que as bolsas europeias acabaram ficando, né, nesse nível mais baixo, né? Além disso, no cenário global, o ouro caiu também para o nível mais baixo em 6 meses, com o dólar subindo bastante em meio aí a crescentes temores de recessão que causaram perdas em ativos de risco. O dólar subiu para o nível mais alto em 2 anos, com os investidores recuando aí e também pressionando o ouro. As ações dos Estados Unidos chegaram a recuar mais de 2%, brevemente, ali em meio àqueles temores de aumento das taxas do Federal Reserve para conter a inflação e que esses aumentos possam causar uma desaceleração nessa economia, que é a maior do mundo, chamada Estados Unidos. Aí uma queda bastante forte aí do euro também ajudou no ganho do dólar, impulsionando pelas apostas de que o Banco Central Europeu vai ser um pouco mais lento para apertar a política monetária e vai ser mais lento, inclusive, em relação ao Fed, ao Federal Reserve. E a gente, né, ia dar uma olhada de como que estavam as bolsas lá dos Estados Unidos, mas antes de eu chamar as bolsas dos Estados Unidos, antes de eu trazer o fechamento da Europa, eu vou para os Estados Unidos, falar com a Giovanna Locatelli, porque uma das maiores dúvidas aí do mercado é se o país está se encaminhando para uma recessão. E a Giovanna Locatelli, nossa correspondente internacional, tem mais detalhes, né? Algum indicador, Giovanna, já consegue mostrar quando pode ocorrer uma recessão lá nos Estados Unidos? Conta pra gente.
Segundo o Fed, os Estados Unidos já entraram em uma recessão. O GDP Now mostra que a economia americana já está em uma recessão técnica. Isso porque há 2 trimestres consecutivos o Produto Interno Bruto americano registra crescimento negativo. O GDP Now é uma ferramenta do Federal Reserve de Atlanta para projetar a evolução do PIB do país em tempo real, levando em conta as informações do mercado que são divulgadas diariamente. Os dados mais recentes do GDP Now prevêem uma contração de 2,1% do PIB no segundo trimestre. Caso a projeção se confirme, vão ser 2 trimestres de queda na atividade econômica. Nos primeiros 3 meses do ano, o PIB americano registrou uma contração de 1,6%. Ou seja, o país entraria no que os economistas chamam de recessão técnica. O que levou o Fed de Atlanta a reduzir a previsão do PIB foi a perda de forças nos gastos do consumidor. Em maio, as despesas de consumo pessoal subiram 4,7% em relação ao ano passado, mas registraram queda de 0,2 ponto percentual. A primeira queda de 2022, inclusive. O Fed também elevou a sua taxa básica de juros de 1,5 ponto percentual desde março. A primeira prévia do PIB do segundo trimestre vai ser divulgada no dia 28 de julho. Tá certo, Giovanna Locatelli, muito obrigado. Informações direto dos Estados Unidos. Esse temor, né, pela recessão, essa recessão batendo na porta aí, tem causado grandes movimentações no mercado financeiro. E justamente por isso eu quero trazer agora o fechamento das bolsas na Europa. Agora o computador abriu, dá pra gente trazer aqui, ó. DAX na Alemanha caiu 2,91%, FTSE no Reino Unido caiu 2,86%, CAC na França 2,68%. 2,68% também foi o número que caiu, né? Foi a porcentagem que caiu o índice Eurostoxx, bastante importante, né? Essa queda nas bolsas internacionais, nas bolsas lá na Europa, principalmente por conta dessa situação aí de será que o Banco Central Europeu vai trazer, né, esse aperto monetário, vai ser mais rápido, vai ser mais devagar, vai ser mais conservador? Essa é uma questão bastante importante. E agora, as bolsas americanas. Dow Jones cai 1,64%, o S&P cai 1,22% agora e a Nasdaq está subindo marginalmente ali, 0,13% de elevação. A Nasdaq que estava caindo mais até do que os outros 2 índices americanos, virou e está subindo 0,13%. E aí eu falei do dólar, né, que chegou ali na máxima de alguns meses aí aos R$ 5,40, agora está R$ 5,38 o dólar, também sofrendo bastante aí essa elevação. E não é uma questão só brasileira não, a gente vê o dólar subindo bastante, até mesmo aquele índice, né, DXY estava em elevação nessa terça-feira, trazendo aí o sentimento, né, a percepção dos investidores em relação à moeda norte-americana, que segue em alta aqui no Brasil também. Bom, 1h36, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo aqui com Alex André sobre esse movimento de queda em todo o mundo. E também vamos ter as últimas informações direto de Brasília com a nossa repórter Kelly Ekali. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. BNC News. Informação que gera valor. So, how can you guarantee that my funds are going to be safe with you? It's really simple. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001. Yeah, I see. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques,
Por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na idade da pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques, utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. Profit, a plataforma oficial da BMC News. Acesse o site e faça um teste gratuito. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Renda fixa pagando 12,75% ao ano por tempo limitado. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Isso aí, seja bem-vindo de volta. Esse é o BMC Stock, 1h40 e a gente vai direto a Brasília. Informações importantes da última hora, trazendo aí a gente sempre de olho na PEC das bondades. Tava tendo uma discussão lá na Câmara se ia ter algum tipo de alteração na proposta de emenda à Constituição que veio do Senado, se isso poderia trazer uma demora maior ainda para a tramitação. E a Kelly Ecali tem apuração direto no fato, direto na notícia, direto lá de Brasília. Kelly, boa tarde, bem-vinda aqui ao BMC Stock. O relator desistiu, então, de fazer mudanças na PEC. Ela vai seguir tramitando sem nenhum tipo de impedimento, vai continuar seu curso normal. Quais as informações, Kelly? Pois é, eu não diria curso normal, viu? Porque muita estratégia está sendo construída em torno dessa PEC para que ela seja votada ainda essa semana. O relator da PEC, né, o Danilo Forte, ele saiu tem cerca de 40 minutos da residência oficial da Câmara para conversar ali com o Lira sobre como é que seriam os próximos passos do relatório, já que a perspectiva era votar o relatório ainda hoje, né? O que acontece? O próprio Lira já tinha dado uma ordem explícita e não de hoje, de que não haveria mudança aí em muitas matérias da PEC, de maneira que se conservasse o que veio do Senado, para que isso facilitasse, né, a tramitação e a consequente aprovação da matéria no plenário aqui da Câmara. Vamos lembrar que se mudar aí o texto da PEC, seja por relatório, seja por emendamento, enfim, ela teria que voltar, ainda que fosse só a parte que ela mudasse, ela teria que voltar para o Senado, para o Senado reanalisar se conservava a mudança da Câmara ou se derrubava, né? Então, tudo que a base e assim, e diretamente, como eu disse, né, o presidente Arthur Lira aqui da Câmara não quer que aconteça, é que haja mudança. Ele foi categórico, eu conversei com líderes aqui, ele foi categórico desde manhã no sentido de dizer que não haveria mudança ali para tentar chegar a derrubar aí o estado de emergência, né, que ele tá existindo por conta de uma vedação eleitoral que tornaria crime eleitoral a concessão de benefícios nesse período fora ali de um estado declarado de emergência, né? Então, o Lira foi categórico na reunião dos líderes pela manhã e reiterou nesse encontro com Danilo Forte que não vai aceitar que o relator faça nenhuma mudança jurídica para tentar retirar a obrigatoriedade do estado de emergência e se criar um outro mecanismo aí para que o presidente Jair Bolsonaro não incorra em crime eleitoral. Segundo, né, o que os líderes me disseram aqui, é que houve uma ordem explícita do Lira de que se mantivesse de fato esse texto, como eu expliquei, né, para se conservar aí e avançar com mais celeridade
na tramitação dessa proposta e consequente aprovação em plenário. Isso porque até esse relatório, né, essa proposta de emenda constitucional chegar no plenário, tem todo um caminho para se fazer. E caminho esse que a oposição não está ali se forçando a colocar pedras nele, tá? O que acontece? O relatório, ele está pronto para ir hoje, vai ficar pronto, né, para ir hoje já para votação. Então, ele vai para votação. O novo, né, o Thiago Mitrô já anunciou que vai pedir vista do relatório, a oposição vai pedir vista do relatório, de maneira, então, que tem que haver mais pelo menos 2 sessões para que essa proposta seja aí, analisada em plenário. O que se está pensando fazer, principalmente a base ali e o presidente da Casa, Arthur Lira? Pode ser que você tenha esse pedido de vista hoje, como precisam existir 2 sessões até a PEC de fato ser discutida no plenário. Muito provavelmente a gente vai ter uma sessão amanhã, quarta-feira, e uma sessão na quinta-feira pela manhã, para que na quinta-feira à tarde você tenha uma outra sessão para aí sim começar a discutir a proposta de emenda constitucional. Então, existiria aí essa possibilidade por regimento de você ter 2 sessões no mesmo dia, sendo uma delas para terminar de contar o prazo de 48 horas e aprovar o relatório e, se aprovado, levar para o plenário numa sessão à tarde. Uma outra possibilidade que um dos líderes me disse aqui também que poderia acontecer é a seguinte, é a de que você tenha o começo da discussão na quinta-feira, o Lira implemente ali um efeito administrativo, que é aquele que faz com que o salário do parlamentar seja reduzido, ou seja, ele sofra algum tipo de sanção para se fazer presente obrigatoriamente nessa sessão. Esse seria um mecanismo caso o Lira convocasse uma sessão, por exemplo, para sexta-feira, né? Então, tem vários mecanismos que fazem com que essa proposta seja levada a plenário ainda esta semana e seja aprovada em plenário ainda esta semana. O Lira está fazendo essa costura fortemente aí, porque, como eu disse, tem um claro interesse de levar essa proposta para frente, proposta essa da forma que veio ali do Senado, para que logo depois você tenha ali a marcação de uma promulgação, tá? A promulgação, caso realmente ocorra e a aprovação da PEC essa semana, vamos lembrar que tem que ser 3/5 dos votos em 2 turnos, mas esses 2 turnos teria que ter um número de sessão entre um e outro, ele pode ser também derrubado, porque, né, essa espera, porque você pode botar uma quebra de interstício, tudo isso, o presidente da Casa, Arthur Lira, sabe ali comandar muito bem, porque, como a gente já disse outras vezes, um deputado, um presidente que conhece muito bem o regimento e sabe usar o regimento ao favor das pautas que quer aprovar. Então, caso essa proposta de emenda constitucional seja, de fato, totalmente aprovada, ela vai virar uma emenda constitucional, via promulgação, não vai para o Planalto, termina tudo por aqui mesmo, e a ideia, então, é que aconteça essa promulgação ainda logo no comecinho da outra semana, porque na sexta-feira começa aí o recesso parlamentar, viu, Fê? Volto com você aí no estúdio. Tá certo. Ô, Kelly, eu falei curso normal porque é Senado, Câmara e aí segue o curso. Mas se tiver alguma mudança ali, volta pro Senado, discute de novo, aprova e tal. Não que as coisas sejam muito normais, mas tem um rito necessário ali. Não são muito normais, não. Sempre tem uma coisinha ali no meio do caminho, uma pedra, uma casca de banana ali que precisa ser retirada, ou um jabuti que é incluído. Ô Kelly, só para a gente encerrar aqui rapidinho, um outro assunto importante do dia, para a gente trazer aqui para o nosso telespectador, é a questão da CPI, né? O senador Rodrigo Pacheco já falou que talvez CPI só depois da eleição, para não tumultuar as coisas e tudo mais, mas o senador Randolfo Rodrigues já falou que precisa ser lido, a CPI precisa ser lida lá, né? O relatório precisa ser lido, senão vai entrar na justiça. Isso aí é outra novela também, né, Kelly? O Rodrigo Pacheco já teve esse comportamento semelhante, digamos assim, né, de considerar que o momento não é apropriado para uma CPI lá atrás, na CPI da Covid, né? Ele falou ali de momento de extrema crise sanitária, enfim, não teria clima para levar uma CPI para frente, né? E é basicamente o que está acontecendo agora. Mas aí o Randolfo Rodrigues já deu recado, e parlamentares também do Senado, com quem eu conversei aqui, né, tanto do centro como da oposição, já disseram também que é totalmente incabível, por exemplo, você querer juntar 2 CPIs de 2 assuntos em tese diferentes, muito embora se relacionem diretamente ao MEC, numa só, e também sobre essa decisão de jogar para depois ali das eleições, tá? Eu conversei aqui, por exemplo, com o presidente da Comissão de Educação, Marcelo Castro, que considera incabível que se junte as duas numa só, e ele isso como presidente da Comissão de Educação, viu? Considera incabível, e aí ele defende que não tem relação ali de fato eleitoral, mas uma relação temática ali,
como é que você vai conduzir esses trabalhos com duas CPIs que são, segundo ele, diametralmente opostas dentro de um período de CPI. Então, para ele, isso é inconcebível, né? Falou também que não, né, a oposição e ali, quem quer que a CPI aconteça, ali os parlamentares de centro que querem que a CPI aconteça, não vão se furtar, de fato, a ir para a justiça. Na semana passada, eu fiz esse questionamento para o Rodrigo Pacheco, né, como é que ele via essa possibilidade de novamente judicializar a instalação de uma CPI, porque uma CPI, os critérios da CPI estão claramente ali colocados no regimento interno e na Constituição. Cumprir os requisitos e instala a CPI. Não tem ali uma apreciação discricionária, né, e sim um rol taxativo de normas para que se instale a comissão. E aí ele disse que, claro, ele como presidente do Senado via importante que essas questões se resolvessem dentro da própria casa sem levar para o judiciário, mas a oposição não se furta, sim, a levar para o judiciário, caso seja necessário. É provável, sim, que se o Rodrigo Pacheco, por exemplo, não quiser instalar uma CPI para começar, pelo menos no começo do retorno do recesso, que é o que a gente tem falado, é provável sim, que o Randolfo Rodrigues, mais uma vez, vá ao STF, e é provável sim que ele tenha a vitória, porque, como eu disse, como não tem na legislação ali algo que dê margem para uma interpretação discricionária, o STF vai olhar e vai dizer, olha, cumpriu os requisitos e instale a CPI, que foi a mesma coisa que aconteceu na CPI da Covid, né? Então a ideia é essa. Eu também apurei aqui nos bastidores como é que ficaria o calendário. Muito provavelmente essa CPI, caso seja lido o requerimento ou amanhã, hoje é impossível, porque não tem sessão do Senado, mas caso seja lido amanhã, você tem uma perspectiva de instalação da CPI do MEC, pelo menos ela, né, que é a mais urgente, digamos assim, por conta da factualidade, lá para o dia 10 de abril. Terminam as convenções partidárias, né, os políticos, independente de, né, quererem renovar ou não seus mandatos, no caso, os senadores participam das convenções partidárias de seus partidos nos estados, né, nos colégios eleitorais dos estados, e aí, então, depois dessas convenções partidárias, que são dia 5, no máximo, você teria aí um período até o dia 10 para instalar e começar, de fato, as atividades das comissões. Também é muita novela, viu, Fê? Novela essa que eu tô vendo, que eu vou ter que apurar o resto do dia todo, porque tá bem movimentado aqui, tanto na Câmara como no Congresso, como no Senado. Volto com vocês aí. Tá certo, Kelly. Obrigado, então, pelas informações. E, com certeza, você vai trazer mais capítulos dessas novelas aqui ao longo da nossa programação. Boa tarde, bom trabalho para você, Kelly. Até mais. Tchau. Até daqui a pouco. Tchau. Kelly Cali, direto de Brasília, trazendo informações sobre a CPI, né? Essa CPI do MEC, que será que sai, será que não sai? Tá tudo embolado lá e promete ser judicializado. E também essa questão, pacote das bondades, PEC das bondades, seguindo seu trâmite, seu rumo dentro da Câmara dos Deputados. Bom, 10:50 agora, vamos chamar o Alex André para comentar um pouco dessa movimentação do mercado financeiro, mercado aversão ao risco, hein, Alex? Muito boa tarde para você, bem-vindo mais uma vez, sempre um prazer recebê-lo aqui no BMC Stock. Bolsas mundiais estão temerosas, com risco de recessão, com todo esse cenário que a gente vem falando já nos últimos dias aqui, né, Alex? E parece que hoje o pessoal ficou esperando voltar do feriado dos Estados Unidos para efetivamente jogar tudo para baixo. Boa tarde, Alex. Como que você vê essa questão aí, essa movimentação toda nos mercados? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que nos acompanham. O prazer é todo meu. O Felipe, acho que um ponto interessante aí, quando a gente fala em relação às commodities, né, a gente estava comentando ao longo dessa semana, petróleo, minério de ferro, e o principal vetor que está colocando a inflação para cima são, né, as commodities, ou seja, o preço do combustível, né, enfim, todos os preços das commodities, preços dos alimentos. E agora a gente está falando, por exemplo, o preço, né, do petróleo hoje caindo próximo de 10%, não sei como que está agora, mas a última vez que eu vi ao longo da tarde estava caindo 10%. Né? E se a inflação depende, né, se a inflação se arrefecer, precisa do preço das commodities também caírem, né, porque as ações, né, ou seja, esse cenário não está tão benéfico. Mas a gente está falando de uma deceleração global, ou seja, uma possível recessão. Tá, ok, mas ao mesmo tempo, né, que a gente tem uma leitura de recessão, a gente também tem hoje, principalmente hoje, né, uma leitura melhor no âmbito inflacionário, ou seja, acho que o mercado está exagerando muito, tá, quando a gente fala em relação aqui no mercado de ações, tá? Então acho que o mercado não está colocando isso na conta. A gente está falando somente do pregão de hoje, Felipe. É claro que a leitura, né, o jogo, né, de peças aqui do tabuleiro realmente está bem complicado, né, de juntar uma combinação que seja muito boa aqui para o mundo, principalmente para os Estados Unidos e para a Europa. Mas no Brasil, né, a gente tem visto, por exemplo,
por exemplo, as ações ligadas ao setor, né? Por exemplo, PetroRio caindo mais de 6%, 3R caindo quase 5%. Não faz nenhum sentido. Mas o petróleo está $100, né? Ou seja, ainda está um patamar muito, muito forte. Eu acho que um ponto interessante, uma visão bem ambígua, assim, dizendo que, olhando duas visões, JP Morgan, né, divulgou ontem, petróleo, talvez, né, se tiver uma interrupção da parte da Rússia, $380. O Citi veio com um relatório colocando $60 com essa questão de recessão. Né? Ou seja, claro que um ponto fica muito distante do outro, mas eu vou dizer o seguinte, Felipe, essa desaceleração, ou seja, mundial, que todo mundo está dizendo, ou seja, toda essa retórica, essa narrativa de recessão, eu creio, tá, que está muito exagerado. Tá? Então, acho que assim, principalmente Bolsa Americana, se olhar para a Bolsa Americana, acho que ainda tem muito espaço ainda para quedas, a gente vê ali, por exemplo, negociando a 16 vezes lucro, mas olha o Brasil. O Brasil está no patamar mais barato dos últimos 20 anos. E a gente está numa visão relativa, né, ou seja, desemprego, geração de empregos, arrecadação fiscal, ou seja, a gente está melhor, né, relativamente com os emergentes, nem comparo com os mercados desenvolvidos. Claro que a gente também vai junto, né, com os mercados desenvolvidos, mas eu acredito assim, que a gente tem um grande peso de commodities. Ontem eu falei na BMC, né, quando a gente pega o gráfico do PIB e o gráfico do petróleo, a gente tem uma correlação muito grande. E é totalmente explicado porque a nossa bolsa está caindo hoje por causa das commodities. Mas eu acredito o seguinte, Felipe, que as commodities não vão se arrefecer para níveis pré-pandemia. A gente vai ter uma nova realidade. Né? Ou seja, a gente não vai ver petróleo, por exemplo, ali abaixo dos $60, $70. Acho que isso é muito difícil porque a gente está num desafio muito grande de oferta. Né? Uma restrição de oferta muito grande. Né? E isso demora para melhorar, ou seja, para esse ambiente macro ficar melhor. Né? Ou seja, então isso, apesar desse movimento de hoje, que é muito exagerado no petróleo, na minha opinião, o mercado ele ligou o modo pânico. Né? Então o mercado é maníaco depressivo, né? Como diz ali o Peter Lynch. Então, por exemplo, hoje a gente está falando de uma recessão, o mundo acabou, o petróleo caindo 10%. Amanhã, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que amanhã as bolsas sobem 2% e vão esquecer da recessão e vão esquecer dessa queda de ontem. Então, acho que tem que olhar um pouco mais para frente e parece que essa queda é muito exagerada, Felipe. Ô Alex, estava até dando uma olhada aqui no gráfico, né? Olha só, PetroRio caindo 7,33%, 3R Petróleo 7,22%, Petrobras, olha, 5%, 5,04%, e Petri 3, né, que é outro tipo de ação da Petrobras, sim, caindo mas quase olha que 6%. Que Alex, engraçado, Felipe. É muita coisa. É muita coisa, né, Alex? É muita coisa. Olha que engraçado, você estava falando das empresas de petróleo. Normal, petróleo caindo, né, não sei quanto que está agora, estava do último mês que agora está caindo, o Brent está caindo 8,78, $103, e o WTI, que é lá dos Estados Unidos, né, o do Texas, caindo 7,96, 99,8. Menos de $100 desde maio que não cai abaixo dos $100, Alex. Então, isso que é engraçado, né, fazer esse tipo de conta, porque é o seguinte, o petróleo tá, vamos colocar aqui, caindo 8%, $100 o barril, vamos arredondar. E o que poderia ser ao contrário, o movimento das aéreas. Olha as aéreas caindo sim, mais de 5%. As aéreas estarem subindo hoje. Mas teve um relatório ali, que inclusive eu vi ali, acho que, se não me engano, foi quem? Acho que foi o Citi, enfim, que divulgou. Vou pegar aqui o nome da casa, que revisou os números também de Azul e de Gol, né, colocando como neutro aqui. Ó. Deixa eu só pegar o nome que eu também vi aqui na BMC ao longo da programação. Eu já pego aqui, já passo para vocês. E hoje eu até trouxe a informação, né, Alex, que os dados, né, de oferta de voos já chegou até superar o nível pré-pandemia. Embora a demanda ainda esteja um pouquinho abaixo, mas está quase chegando em 2019 aí, né? Já ultrapassou. Então, assim, não é que é o melhor setor, não é que eu quero dizer isso. Uhum. Mas a gente está falando que o petróleo está caindo hoje, é bom para as companhias aéreas. Estou falando dizendo hoje, não sei se amanhã vai subir, enfim. Uhum. Mas na sessão de hoje não é para Gol e para Azul, está caindo mais de 5%. Claro que o mercado não é extremamente racional, né, gente? Mas está dizendo esses motivos, ou seja, e também faz algum sentido para quem analisa Petrobras, 3R. Petrobras tem um lado político, enfim, a gente tem esse desconto, mas vamos colocar aqui as juniors, né? 3R e PetroRio, né? Para quem investe em PetroRio. Tem alguém que investe em PetroRio e 3R aí? Coloca no chat. Faz algum sentido essa queda de hoje? Né? Para mim não faz nenhum sentido. Mas o petróleo está caindo 8%, lá o papel está caindo 7%, tá ok, mas olha o lifting cost, olha o custo de extração, a geração de caixa, expansão, né, que a companhia tem ao longo do tempo. Então abre a oportunidade, né, para investidores que conhecem o case, que tem um apetite a risco, né, de se expor esses cases com esses preços.
né? Porque fazendo o exercício aqui de uma conta de padeiro, você consegue enxergar que tem muita oportunidade na mesa, né? As oportunidades aparecem nessas crises, nessas quedas, né? Então, acho que é um ponto interessante para quem investe no setor. Ô Alex, e você falou, né, do mercado ser meio maníaco-depressivo, a gente também olha algumas notícias. Ontem mesmo estávamos falando daquele relatório do JP Morgan do petróleo num cenário catastrófico e totalmente fora da curva, chegando a $380. Hoje o Citi já fala, olha, por conta de tudo isso que está acontecendo, o petróleo chega a $65. É o cenário para 2022. Aí o investidor fica maluco, que nem né? Não sabe o que vai acontecer. Mas tá certo, essa amplitude aí, algo entre 65 e 380, eu tenho certeza que vai ficar. Vai, no meio do muro vai. É que nem o dólar, né? Eu vou dizer o nome da casa aqui, mas não desrespeito à casa, mas é difícil, né? Todo economista que fala de dólar realmente é um cemitério dos economistas, né? Mas o Santander publicou ontem a projeção de dólar, que se não me engano ficou entre 4,50 e 6,70. Então, ou seja, também tem uma amplitude muito grande, né? Então, acho que petróleo, enfim, commodity, dólar, é uma variável totalmente exógena, muito difícil a gente prever. Mas o que a gente quer passar a leitura hoje, pessoal, acho que a mensagem é essa. Tá, beleza, o petróleo pode estar subindo 10% ou caindo 10%, mas vamos pegar o cenário base. A oferta vai continuar restrita. Né? A oferta não vai melhorar. O que melhorou de ontem para hoje da oferta de petróleo? Nada, o cenário está desafiador ainda. Né? A cadeia de suprimentos ainda continua, né, enfim, difícil, né? Ou seja, ao longo do mundo inteiro, principalmente China, Estados Unidos, que a gente mede bastante. Então, ou seja, o cenário não mudou, né? A inflação ainda continua pegando solto na Europa, né? Lá nem subiu juros ainda, nos Estados Unidos está começando a subir juros, no Brasil a gente fez a lição de casa, vai ter mais um aumento. Então, ou seja, a gente tem visto aqui que, apesar de tudo isso, até essa questão do ICMS, do combustível, inclusive eu estava lendo até comentários de economistas falando sobre isso, teve a questão do ICMS, mas o dólar também está pegando do mesmo jeito, ou seja, nada está fazendo um efeito, né, como os economistas estavam prevendo, ou seja, mesmo com a revisão para baixo do IPCA. Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma nesse sentido e ser um pouco mais racional em relação ao petróleo. Então, ou seja, não vai ser por um relatório, enfim, por um cenário que pode mudar o jogo. Acho que precisa de muitos elementos concretos para, de fato, ter uma tese que o petróleo pode se arrefecer. Eu estou dizendo no curto prazo, tá, gente? Não estou falando long term, ou seja, nos próximos 2, 3 anos. Estou dizendo nesse ano de 2022, Felipe. Eu acho que o que o pessoal acaba ficando mais apreensivo, né, Alex? Na situação de, tudo bem, o cenário está complicado, está caindo bastante, às vezes abre uma oportunidade, mas o cenário está complicado há muito tempo. E eu li uma informação agora há pouco que Xangai vai voltar com os testes em massa. Então a população lá já está ficando um pouco mais apreensiva com a possibilidade de novos lockdowns, novas restrições. E aí, se isso acontecer realmente, a China, uma das grandes economias do mundo, que uma fábrica, praticamente a fábrica, a indústria do mundo aí, isso pode trazer mais consequências, até mesmo nesse cenário de recessão, nesse cenário menor de mais demanda pressão, de menor demanda e tudo mais, né? Com certeza. Né? A gente pega dados de mobilidade, né, Felipe? A gente observa que esse dado de mobilidade ele impacta claramente nas questões do petróleo, inclusive no dia a dia, né, dos preços, inclusive minério de ferro, principalmente minério de ferro para quem investe em Vale. Né? Mas um ponto em relação ao preço do petróleo, né, em si, a gente tem que olhar para uns players estratégicos, que não é o caso da Rússia, é o caso da Rússia, mas a China tem uma ligação, né, estratégica bem melhor, está comprando petróleo barato, ali a gente está falando mais de $30 de desconto em relação ao Brent, mas o jogo agora está muito mais ali para o OPEP, né, que é principalmente ali a Arábia Saudita, né, que dita ali agora a relação da oferta de petróleo, que parece que vai continuar restrito, ou seja, ao longo desse ano. Né? Então, ou seja, a gente tem alguns eventos, né, que a gente observa que o petróleo deve continuar pressionado. E como eu falei, o Brasil ele pode sair sim, as empresas de petróleo brasileiras, principalmente as júniors, que tem um pipeline de crescimento grande, um custo de extração baixo, né, não comparado à Petrobras, que é um outro tipo de empresa, mas a companhia ainda tem bastante, né, as companhias têm bastantes argumentos aí para continuar desempenhando muito bem ao longo desse ano, apesar dessa queda do petróleo. Mas o mercado ele enxerga hoje, né, ou seja, ele precifica hoje, como eu falei, o mercado é muito maníaco depressivo, ele exagera muito, né, tanto as altas quanto as baixas, né? Tá certo, Alex. Valeu então, amanhã a gente bate mais papo aqui, amanhã a gente conversa mais. Valeu então, um abraço para você, Alex, até mais. Obrigado, Felipe, até mais, tchau, tchau.
É isso aí, visão do Alex André para todo esse cenário, né, de petróleo, esse cenário de possível recessão que está sendo pintado aí em todo o mundo. É apreensão, né, pessoal? É apreensão. E deixa eu até trazer aqui como que está o mercado nesse momento, até para trazer um pouco mais do gráfico da Bolsa agora, né, que a gente caindo, né, aprofundando um pouco mais as perdas. No comecinho do programa a gente falou que estava acima dos 97 mil pontos, mas aí caiu um pouco mais, o Ibovespa 96.774 pontos, caindo 1,84%. As mínimas, bateu mínima hoje, ó, 96.499. A máxima 98.607, mas caindo 1,84% a Bolsa neste momento. E aí, só para a gente dar mais uma passada nas empresas, antes da gente encerrar, a gente falando nessa questão das empresas que acabam se beneficiando um pouco nesse cenário, né? BRF, por exemplo, acaba se beneficiando um pouquinho mais com o dólar mais alto. Aí a gente vê algumas varejistas também, né? O respiro das varejistas, como Via, como Magalu, Pets também, que caiu bastante nos últimos tempos, Pets, né? Mas está aí, subindo 5,8% neste momento. E aí, do lado de cá, todas as empresas que acabam sofrendo bastante aí diante desse cenário. Bastante empresa que está sofrendo, né? Está sofrendo, principalmente as empresas ligadas ao petróleo, as empresas ligadas ao minério de ferro, e tem até exportador aqui que acaba se beneficiando de um jeito ou de outro desse cenário de alta do dólar, no caso da Suzano aqui, mas está caindo também, 2,6%. Klabin caindo também, Suzano e Klabin, as duas empresas ligadas a papel e celulose, exportadoras que têm, né, sua receita atrelada à moeda forte, então caindo hoje também, para você ver como essa aversão ao risco acaba pegando todas as empresas, não necessariamente empresas pontuais. É isso então, 2h04. Eu vou ficando por aqui com o nosso BMC Stock dessa terça-feira. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. E não se esqueça, vá até o nosso canal do YouTube, se inscreva lá. Já somos mais de 340 mil pessoas inscritas no nosso canal do YouTube, que fica sempre muito ligado em todos os nossos conteúdos, tudo aquilo que a gente coloca lá, cortes dos nossos programas na íntegra, nossos podcasts, opinião de grandes especialistas, enfim, tudo que você precisa saber para ficar muito bem informado, para investir, para ter argumentos, para montar o seu raciocínio, você encontra aqui na BMC News, informação que gera valor. Vou ficando por aqui, volto amanhã, logo depois do nosso podcast. Forte abraço, fica agora, BMC Marketing, Felipe Brosco, Isabela Takaki e todo o time. Forte abraço, tchau, tchau. BMC News.